E aí, meus consagrados, vocês estão bem? Eu tô bem. E eu também estou bem, tu não perguntou, mas eu tô bem. Que bom, graças a Deus estamos bem. Pode falar. No último vídeo a gente falou sobre a vida de alguns santos, né? Porque a pergunta do Lucas KKKKK era pedindo pra gente falar um pouco sobre os santos. Sim. Então a gente falou sobre os nossos santos de devoção, sobre alguns santos da igreja, e hoje nós vamos falar qual é o processo que a igreja utiliza para reconhecer a santidade dessas pessoas. Não somente o processo, mas também como o santo chega até a santidade também, né? Chega aos altares. Chega aos altares. A igreja não diz que essa pessoa é santa. Essa pessoa é santa. A pessoa se santificou durante a sua vida e a igreja reconhece essa santidade, né? Vale ressaltar. E aí a igreja vai lá e dentro dos processos, eles são canonizados, né? Curiosidade, sabe por que se chama canonizados? Não, por quê? Responda pra eles. Pra mim também que eu quero saber. Porque vai ser escrito o nome deles no cânon. Aí fica canonizados. Vai dar aí, produtora. Totus Tus também é cultura. Totus Tus pra quem tá no podcast. Papo católico pra quem tá no vídeo e no Instagram. Só que no Instagram vai ser recorte, não você que tá vendo no Instagram, corre pro YouTube. Então, a gente, no podcast passado, falávamos sobre a vida dos santos e o Lucas ele entrou num assunto de santidade, da nossa santificação. Ele falou sobre que cada um de nós somos chamados para a santidade, né? Como o próprio Senhor fala, sede santos, porque o vosso Pai que está no céu é santo. Ou seja, esse foi o chamado que o Senhor nos fez, o chamado universal. Nós temos vários chamados aqui na Terra, uns são chamados a sacerdócio, outros são chamados a uma vida consagrada, a matrimônio. Mais uma deixa sobre vocações, viu, Padre Raul? É indireta pro Padre Raul, não pode ser. Mas é um chamado principal, universal, que é para todos nós, que é o chamado à santidade. E é incrível que num vídeo passado o Lucas falava que nosso jeito de santidade é diferente do que foi Santa Teresinha. E também a gente tem que ser santos do nosso jeito, né? Não querer imitar o que aquele outro santo fez. Pegar ele como exemplo, mas não fazer as coisas que eles fizeram. Exatamente como eles fizeram, né? Santa Teresinha pode me ajudar na minha santificação, eu sabendo que o modo de santidade dela foi nas pequenas coisas. Então, eu vou entender que eu não preciso fazer atitudes heróicas, não que as atitudes heróicas não sejam válidas, mas que também, né, nas pequenas coisas eu posso atingir a santidade. Isso, Santa Teresinha me dá esse exemplo. Mas não significa que eu tenho que entrar no Carmelo, até porque eu sou homem, né? No Carmelo de clausura. Porque Santa Teresinha era mulher, então no Carmelo de clausura feminino, né? Então eu não vou imitar Santa Teresinha ao pé da letra, né? Mas eu vou pegar como exemplo o que Santa Teresinha deixou os ensinamentos, para nós, né? E às vezes como o Lucas, né, fazer grandes coisas para ser um santo. Eu tô até com um livro aqui, da Renovação, que eu acho que vocês vão escutar muito eu citando exemplos da Renovação, do cardeal Suens, acho que é assim que se pronuncia. Uma pessoa, um repórter, foi perguntar para este cardeal o que era necessário para ser santo. Ele pega e fala, é só ser um cristão normal. Para ser santo, basta você ser um cristão normal. Porque ele vai citar, nessa mesma frase, que o anormal é um cristão não ser santo. Por que, Lucas? Porque nós somos cristãos e somos batizados. A partir do nosso batismo, nós recebemos essa comissão da santidade, né? O chamado universal à santidade, como a gente estávamos falando, né? Do chamado universal, o primeiro chamado de Deus. E aí, entrando nesse ponto, nós vemos os exemplos que citamos nos vídeos passados, né? De pessoas que amaram Deus, que fizeram a sua vontade ao ponto de abandonar a própria vontade para fazer somente a vontade de Deus. O lindo, né? Esses santos. Muito lindo. E para ir para o céu é necessário ser santo, tanto que tem um purgatório, né? Para me sentir. Exatamente, a nossa produtora acabou de dizer que... Eu acho que a gente não citou o nome dela nesse vídeo. A Lara. A produção é a Lara. Lara. Porque no último vídeo a gente ficou falando produção, e não falou da Lara. É a Larinha. E não falou Lara. Pronto. Vale ressaltar que a Lara bem falou que nós devemos ser santos para entrar no céu, porque só entraremos Só no os céu santos verão a Deus, né? se formos santos. Então,
se nós não formos santos o suficiente, nós vamos aí passar pelo purgatório para que nossas penas sejam consumidas pelo fogo e depois irmos ao céu. E se nós não formos suficientes santos nem para entrar no purgatório, aí a gente vai para outro lugar que eu prefiro nem Não queremos ir. E incrível também que essa de santidade, quando a gente falamos ser santo, vem logo na nossa cabeça, na nossa mente, ser santo de altar, né? Olha, eu vou ser santo e todo mundo, eu vou ter uma novena, o povo vão rezar para me interceder por eles, mas a santidade não é somente o altar. Quantos santos não chamam de altares, né? Quantos santos já estão no céu, mas não chamam de altares. Ou seja, a santidade não é você virar uma pessoa venerável, uma pessoa que está ali para as pessoas tomar como exemplo, as pessoas ser reconhecida como santo pela igreja. Mas os santos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Os santos são aqueles que fizeram a vontade de Deus e estão na morada eterna como o Senhor. E é muito incrível isso, para a gente ter essa concepção de não ver a santidade como algo, como uma pessoa que vai ser extremamente reconhecida, uma pessoa que vai ser conhecida pelo Vaticano, como Santa Teresinha, não sei se era Santa Teresinha que falava, que para ser o último a entrar no céu, acho que era ela mesmo, né? Que era querer. Fala aí pro doutorado, a frase dela. Nós precisamos. Não sei, gente, mas é alguma coisa assim de. É melhor escolher o último lugar. Para entrar no céu do que o primeiro não entrar, né? Ou seja, a santidade é isso. A santidade é a gente buscar seguir a vontade de Deus. Até porque se a gente for querer ser santo, para querer ser em altar, vai entrar o quê? Uma soberba, né? Mandando assim. Eu tava pensando exatamente e aí a gente não vamos pro céu. A gente se a gente pensar em santidade para ser reconhecido, aí a gente já está pecando contra a santidade. Contra né? a santidade. Porque cadê a humildade no seu coração? Sim. Né? Eu não quero ser santo para que os outros vejam que eu sou santo. Inclusive a gente começa a quaresma, né? Nós estamos gravando este podcast. Na quaresma, a gente começa a quaresma e as passagens bíblicas, elas vão falar que se você estiver jejuando, né, lava o rosto para que ninguém veja que você está jejuando e tal. Vai orar, entra no teu quarto e reza sozinho, para que nós não caiamos na soberba, né? Deixar o nosso ego maior do que a nossa humildade. Então, todos esses atos que os santos realizam são para a sua santificação, mas também para deixar o exemplo para uma outra pessoa. Estes santos que foram reconhecidos pela igreja, né? Tem uma frase que fala: os santos são as placas que nos indicam o céu, né? A gente estamos aqui de Itapipoca, né, no Ceará, e quando a gente vem aqui para Fortaleza, que é a nossa capital, você que não é de Ceará, né? Nossa capital é Fortaleza, acho que todo mundo conhece, né? Mas quando nós estamos indo para a nossa capital, né? Aí a gente estamos indo pela estrada, aí chega bem ali assim, tem Tururu, né? Porque nós vamos pelo Tururu. Aí tem uma placazinha que mostra que vai pro Tururu. Quando chega no Tururu, fala assim, 40 quilômetros, né? Na rodovia. Ou seja, vamos dizer, o santo indica, o céu é Fortaleza, né? O céu tá indicando, ó, o céu é pra cá. Aí chega outro santo, 40 quilômetros, toma cuidado nessa atuação. Freia, vai devagar nessa atuação. E aí os santos, eles vão nos indicando a placa, as placas vão nos indicando até chegar em Fortaleza. E os santos vai nos mostrando, né? Nos apontando no céu até chegar no destino, que é o céu. Isso. Outra analogia que a gente pode usar é indo para Juazeiro, né? Responder as perguntas do Guto. Não é Guto. Chama aí, nós, a gente Guto. não sabe como chegar lá, mas as placas vão nos indicar. É que nem se eu não sei o caminho do céu, nós temos exemplos para nos indicar. Eles já conseguiram, né? É o céu. Eles já conseguiram. Então, para que um exemplo melhor? Né? Nós temos Jesus, né, nosso Salvador e Redentor, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então essas pessoas que foram consideradas santos pela igreja, elas tiveram uma relação muito íntima com Jesus, né? Então elas conheciam bem o caminho, a verdade e a vida. Então são sinais para nós, para chegarmos também junto e próximos de Jesus, né? Mas como foi, Guilherme, que essa pessoa foi considerada santa pela Igreja Católica? E por que eu falo sempre considerado santo pela Igreja? Porque a pessoa teve a sua vida de santidade, né? Viveu nesta terra como uma pessoa que buscou a Deus, e a Igreja depois ela vai reconhecer que isso aconteceu, né? As atitudes dessa pessoa. Ela vai, como eu falei no começo, né? Vai lá escrever o nome da pessoa no cânon,
porque essa pessoa realmente viveu esta santidade. Quem procurou a santidade, quem se fez santo, foi a própria pessoa, não foi a igreja. Mas a igreja vai lá e reconhece, né? Então, como é que essa pessoa chega lá? Quais são os processos? O primeiro processo é a abertura das investigações. Na diocese, né? Que está. A própria diocese vai abrir. Antigamente só se abria na Santa Sé, né? O Papa que começava os processos. Mas, depois de um tempo, o processo começou a ser iniciado na própria diocese, né? A pessoa morreu e morreu em odor de santidade, né? Como a gente fala. Tiveram uma vida de santidade. Então, a diocese vai começar a investigar, né? Aí delega uma pessoa, um padre, normalmente, para que seja investigada essa situação. Se a pessoa realmente viveu essas virtudes heróicas, e a pessoa, a partir daí, é considerado servo de Deus, né? Nós tivemos a graça, agora recente, da abertura do processo do Padre Cícero, né, que é de Juazeiro, um grande ícone aqui para o Ceará e alguns outros estados aqui do Nordeste, né, não só para o Ceará, porque a peregrinação... Juazeiro, que é de onde? Juazeiro, né? Que é um ponto de devoção muito forte aqui no Nordeste, né? Não só para o Ceará. E iniciou-se esse processo com o Padre Cícero agora, né? O processo, então ele é considerado servo de Deus. A diocese investiga, delega uma pessoa, aí vão ser investigados. Para a pessoa começar o processo, aí ela tem que ter já falecido há no mínimo 5 anos, né? Então, depois do tempo que a pessoa falece, é que começa o processo. Depois, se forem reconhecidas as virtudes heróicas desta pessoa, que realmente viveu esta santidade, né, foi realmente voltada para Deus, é considerado venerável, né? Aí eu acho que é nesse ponto do processo que já pode começar as orações particulares, né? A igreja não pode rezar, pronto, vamos erguer uma igreja para fulano e vamos rezar na sua intenção, né? Não, podem ser rezadas orações particulares. Você sozinho reza pedindo a intercessão dessa pessoa. Por quê? Porque a partir do venerável, o processo para chegar à beatificação é um milagre, né? Pela intercessão desta pessoa que está candidata à santidade, né? E nesse processo, até chegar à beatificação, um milagre pode ser comprovado, né? Aí vai ser investigado. Não é assim, o Guilherme chega e diz, a Lara, eu pedi um milagre a Lara realizou, né? Aí pronto. Não é assim. Vai ser investigado, se for sobre saúde, os exames do Guilherme vão ser investigados e etc, até comprovar que realmente foi um milagre. Aí se for comprovado, o venerável passa a ser beato, né? Inclusive, a título de curiosidade, Carla Cotes foi considerado beato pelo milagre realizado no Brasil. Eu já ia falar isso, acredito, Carla Cotes. Né? Foi realizado no Brasil, o milagre, e aí ele foi considerado beato. Depois disso, o processo continua para que a pessoa seja canonizada, né? E para esse processo é pedido um outro milagre, né? Que aí vai ser realizado depois da pessoa ser beatificada. Não pode ser um milagre realizado antes da beatificação. Foi beatificada, é como se começasse de novo o processo. Então tem que ter um novo milagre e aí a pessoa vai ser canonizada. Então tem todo um processo, são anos. Eu acho que o mais rápido processo de canonização que nós conhecemos na modernidade é de São João Paulo II, né? Que na minha blusa, São João Paulo II. Para quem está vendo, para quem está só ouvindo, eu tô com o São João Paulo II aqui estampado na minha blusa. E não é aquela imagem que ele tá assim com a mão no olho, não, é normal. E não é com a mão nos olhos. Eu acho que um dos mais rápidos processos de canonização conhecidos foi o de São João Paulo II, né? E aí, depois da canonização, é feita, né, a missa de canonização, e presidida pelo Papa, e a pessoa tem lá o seu nome escrito no cânon, né? Recentemente nós tivemos a beatificação da Benigna, que também é na região do Cariri, lá na região do Cariri, né? Itapipoca não faz parte da região do Cariri. Mas eu quero ir pro Cariri. Lá na região do Cariri, teve a beatificação, tivemos representantes daqui da nossa diocese, né, de Itapipoca. O nosso querido bispo Dom Rosalvo esteve lá, alguns padres também da nossa paróquia, o padre Cezanildo, o padre
o padre Raul também estiveram lá. Inclusive, eu gostaria muito de ter, né, presenciado este momento. Super. Eu vou superar um dia. Da beatificação da Benigna, né? Então nós anseiamos aí que em breve ela também seja canonizada. Aí da canonização nós vamos fazer sim. um vlog pra vocês. Vamos fazer um vlog pra vocês lá da canonização, certo? Esses são os processos até a pessoa chegar lá nos altares, né? Lucas, tu falou sobre esse milagre, né? Que a gente possa deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Você que é católico, com certeza já tem a certeza disso. Mas vocês que estão chegando agora um pouco para a Igreja Católica, quando nós falamos do milagre, não é um milagre que o santo faz, porque nós sabemos que quem faz o milagre é Jesus. Mas o que acontece? O santo, ele faz o intermédio para que as nossas preces cheguem até Jesus. Porque o santo, ele já está em intimidade com o Senhor, né? O santo, ele já está no céu. O santo já está lado a lado do Senhor. E o Senhor, ele teve tanta misericórdia da gente, somos miseráveis. Sabe o que é miserável, né? Sim. Miseráveis são pessoas que precisam da misericórdia de Deus. Eu ia contar um negócio que aconteceu no grupo de oração, mas não vou contar, porque se eu contar vai puxar muito assunto, né? Vai demorar muito. Lembra pro próximo episódio. No próximo episódio. E aí Deus teve tanta misericórdia de nós que deixou os santos, não somente para nos ajudar e ir para o céu, mas também para que nós possamos também assim chegar mais perto de Jesus através dos santos, né? Porque os santos, ele é como se fosse o correio, o Sedex, né? Que leva os nossos pedidos até o Senhor. Ou seja, para você que está vendo esse vídeo assim, que aí não tem noção da fé católica, os santos, eles não fazem milagres. Quem faz milagres é o próprio Jesus. Uma coisa que normalmente é usada contra nós é dizer que Jesus é o único mediador com o Pai, né? E realmente nós cremos que Jesus é o mediador com o Pai. Nós temos a noção de que o realizador do milagre é Jesus. São os méritos de Jesus. Nunca é o meu mérito, nunca é o mérito do santo. Até porque normalmente essas pessoas que já estão nos altares, eles sempre dizem, né? O quão miserável eu sou, né? O quão pequeno eu sou diante de Deus. Então, não são méritos deles. Porque os méritos deles nunca seriam suficientes, os meus méritos nunca seriam suficientes para realizar alguma coisa. É sempre pelos méritos de Jesus. A relação que eles tiveram de proximidade com Jesus. E Jesus, né, que é Deus e também intermediário com o Pai, ele realiza essas obras de milagre, né, na vida das pessoas, por intercessão de algumas dessas outras pessoas que já estão no reino dos céus. Incrível que tu falou essa que foi obra de Jesus na vida deles, né, que acontece. E é interessante se a gente for parar para ver, assim, as vidas dos santos, eles são espelho de Jesus, né? A vida dos santos reflete Jesus. Nada que os santos fazem, eles fazem algo. Olha, eu fiz isso. Eles sempre falam, o Senhor, foi o Senhor que fez. Porque é o Senhor que vem sobre os santos dessa graça, como o Lucas falou. E já que nós entramos nesse assunto, né, Lucas, de santos, né, que os nossos irmãos separados, os protestantes, usam contra nós, né, de adoração, existe três, como a gente pode dizer na igreja? Três divisões, né? Divisões na igreja. Que nós temos a latria, temos três cultos. A produção sempre nos salvando. Valeu, obrigado. Temos o culto de latria, o culto de dulia e o culto de hiperdulia. Vamos começar por onde? Pelo primeiro, pelo último, pelo segundo? Falando de Deus, né? Vamos começar falando de Deus, né? Corte rápido Tramontina. Latria, né? Latria, que aí vem a palavra idolatria, né? Que algumas pessoas também usam contra a Igreja Católica. É quando nós prestamos o nosso culto a Deus. Então, a adoração, né? Latria quer dizer adoração, nós prestamos apenas a Deus. Só ele é digno de adoração. Ou a síndrome do formador, né? Prestamos apenas a Deus. Eu sei que você aí em casa respondeu. Deus. Aí, o nosso culto de latria é apenas a Deus, quando nós adoramos apenas a Deus, né? Latria quer dizer adoração. Então, nossa adoração como cristão católico é apenas a Deus. Aí depois vem a dulia. Dulia. A dulia
que é uma veneração, né? É um ato de você admirar uma pessoa que se entregou a Deus como os santos. Ou seja, o culto aos santos é uma dulia. Nós prestamos um culto de dulia pelos santos, onde nós não adoramos os santos, mas nós admiramos aquilo que ele fez em vida, né? Nós veneramos aquele santo, nós temos aquele santo como exemplo. Vamos ver aqui São Tarcísio, como o Lucas bem falou para nós no vídeo passado, que ele se entregou pela Eucaristia, né? Ele se entregou por Jesus Eucarístico, ele morreu com Jesus Eucarístico. Ou seja, ele, para nós, coroinhas, né, principalmente, temos ele como um grande exemplo, ou seja, um culto de dulia, porque nós temos ele como uma inspiração, como exemplo. Nós admiramos ele pelo fato que ele fez, pelo que ele viveu. Santa Teresa do Menino Jesus, da mesma forma. Beato Carlo Acutis, da mesma forma. E tantos outros santos de dulia. E nessa dulia também entra a hiperdulia, né? Como é? Não, hiperdulia não. É outro. É hiperdulia? Depois latria, a hiperdulia. A hiperdulia. E depois dulia. Tá ali entre dulia e hiperdulia. Por quê? Porque a hiperdulia, ela é direcionada apenas a uma pessoa. Sim. A hiperdulia é direcionada apenas à Mãe de Jesus, né? A Nossa Senhora, Maria, né? A hiperdulia é direcionada apenas a ela. Ela foi tão especial que ela tem uma espécie de culto exclusivo para ela, né? Pode ressaltar que não é adoração. Né? Não, nós não adoramos Maria. Nós prestamos esse culto especial à Mãe de Deus, né? Porque Maria é a Mãe de Deus. Então, a igreja se dedica à hiperdulia a Maria, a Mãe do Salvador, né? Aquela que não tem pecados, né? Também não pelos seus méritos próprios, mas pelos méritos de Jesus e pela graça de Deus na vida dela, né? Deus agiu com graça sobre Nossa Senhora. Então, ela é prestada a ela este culto, né, de hiperdulia. Merecedora de estar nos nossos altares, de ser reverenciada, né, de ser venerada, mas um pouco além dos santos, porque os santos estiveram em vida e foram pecadores e lutaram contra esse pecado, né? Nossa Senhora não foi pecadora, porque ela não tem pecados, né? Nossa Senhora é sem mácula, então ela está aí nos nossos altares. Esses dias eu vi um vídeo e no vídeo tinha uma foto de um altar, belíssimo inclusive, né, que era bem antigo, um altar muito bonito, que tinha a imagem de Nossa Senhora no centro. Aí a pessoa do vídeo dizia assim, como é que Nossa Senhora, né, aliás, como é que Maria não está no centro da igreja, né, que se diz cristológica, com uma imagem dessas? Aí era a imagem de Nossa Senhora no centro do altar, em uma igreja. A igreja católica ela é cristocêntrica. E o fato de ter uma imagem de Nossa Senhora no centro do altar não significa que ela seja mariocêntrica, porque é só uma colocação, né? A imagem está lá no centro do altar, mas na frente da imagem, assim, o vídeo era puramente um tanto quanto sensacionalista e de má vontade, né? Porque pegou uma imagem e falou sobre ela. Mas na frente da imagem de Nossa Senhora havia um crucifixo. E outra coisa, nas igrejas são celebradas a missa, que é o sacrifício do Senhor. Então, ao redor da mesa do sacrifício do Senhor, quando acontece a missa, ela é direcionada a Cristo, né? Então não se tira o foco de Cristo. Pode ser que no altar esteja a imagem de Nossa Senhora, né? Aqui nós prestamos hiperdulia. Pode ser que seja a de São Tarcísio, que é a dulia. Pode ser a de São José, que é a protodulia, né? Que também é mais uma espécie de culto. Pode ser que seja a de São Domingos, de Santa Teresinha, que já foi citado. Qualquer uma das imagens. A igreja pode ser dedicada a qualquer um dos santos. Mas o que vai acontecer dentro daquela igreja é a Santa Missa. Sim. E a Santa Missa gira em torno de Cristo, né? Então a igreja gira em torno de Cristo. Tudo parte de Cristo. Nenhum dos santos foi santo por conta própria, foi por conta dos méritos de Cristo. Então, nós não perdemos esse foco, né? Jamais perdemos esse foco. Então, está lá no Catecismo da Igreja Católica, né? O amarelinho, se tiver dúvidas, depois de perguntar na caixa de perguntas do Instagram lá do Papo Católico, você pode ir lá no Catecismo da Igreja e se você não tiver, você pode pedir na Benedictus, que é uma livraria,
o Catecismo da Igreja Católica, que é importante nós sabermos e entendermos o que a nossa igreja diz sobre muitos assuntos que tem no Catecismo da Igreja, né? E lá está especificado, né? A latria, a adoração a Deus, a hiperdulia, né? A veneração a Nossa Senhora e a dulia, que é a veneração aos santos. Dentro desses cultos, né, tem a protodulia, que é exclusiva também a uma só pessoa, que é a São José, né? São José, ele que é considerado o patrono dos santos, né? Ele que... Patrono da igreja, né? Patrono da igreja e dos santos mesmo. E vamos lá, tem como nós falamos, né? Tem a latria, que é a adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixo vem a hiperdulia, que é Nossa Senhora, que é a veneração, né? O culto prestado a Nossa Senhora. E após vem a protodulia, que é o culto prestado a São José, por ele ser o patrono da igreja. Ele foi nomeado pelo Papa Pio IX, lá no ano de 1870. Ele foi nomeado como patrono da igreja, e aí que nasceu esse culto de protodulia a São José. Ele é o pai adotivo de Jesus, né? O pai da castidade, né? O símbolo da castidade, né? São José. Aliás, nós estamos para começar as novenas de São José. São José padroeiro do nosso estado, né? Do Ceará. Dia 19. Aliás, vamos lá. Esse ano, dia 19, que é o dia de São José. Domingo da Alegria. Só que vai ser o Domingo da Alegria, né, dentro da Quaresma. O Domingo Rosa, né? Então a igreja cede. Rosa, João. A igreja vai ceder a igreja não vai ceder esse domingo para o dia de São José. Então o dia de São José é antecipado para o dia 18. Dia 19, que é normalmente o dia de São José, vai ser o Domingo da Alegria. Então ele vai ser celebrado como o Domingo da Quaresma normal. E o dia de São José vai ser antecipado para o dia 18. Aí entra como a Jesus sempre é acima, né? É uma coisa que a igreja instituiu já há muito tempo, né? Porque a nossa prestação de culto sempre é a Deus. Então não tem como eu ceder uma solenidade do Senhor para de um santo, por exemplo, né? Então sempre que tiver uma solenidade que é direcionada diretamente a Jesus, a Cristo, ela é sempre sobreposta ao dia de algum santo. Normalmente também os santos são regionais, né? São José é padroeiro do Ceará, São José é padroeiro da igreja, mas como exemplo, né? E as solenidades maiores, elas são na Igreja Universal. Sim. E aí, meus consagrados, vocês estão bem? Eu tô bem. E eu também estou bem, tu não perguntou, mas eu estou bem. Que bom, graças a Deus estamos bem. Pode falar. No último vídeo a gente falou sobre a vida de alguns santos, né? Porque a pergunta do Lucas kkkk era pedindo pra gente falar um pouco sobre os santos. Sim. Então a gente falou sobre os nossos santos de devoção, sobre alguns santos da igreja, e hoje nós vamos falar qual é o processo que a igreja utiliza para reconhecer a santidade dessas pessoas. Não somente o processo, mas também como o santo chega até a santidade também, né? Chega aos altares. Chega aos altares. A igreja não diz que essa pessoa é santa. Essa pessoa é santa. A pessoa se santificou durante a sua vida e a igreja reconhece essa santidade, né? Vale ressaltar. E aí a igreja vai lá e dentro dos processos eles são canonizados, né? Curiosidade, sabe por que se chama canonizados? Não, por quê? Responda pra isso. Porque vai ser escrito o nome deles no cânon. Aí fica canonizados. Vai dar aí, produtora. Totus Tus também é cultura. Totus Tus pra quem tá no podcast. Papo Católico pra quem tá no vídeo e no Instagram. Só que no Instagram vai ser recorte, não você que tá vendo no Instagram, corre pro YouTube. Então, a gente, no podcast passado, falávamos sobre a vida dos santos, e o Lucas ele entrou num assunto de santidade, da nossa santificação. Ele falou sobre que cada um de nós somos chamados para a santidade, né? Como o próprio Senhor fala, sede santos, porque o vosso Pai que está no céu é santo. Ou seja, esse foi o chamado que o Senhor nos fez.
o chamado universal. Nós temos vários chamados aqui na Terra, uns são chamados a sacerdócio, outros são chamados a uma vida consagrada, a matrimônio. Mais uma deixa sobre vocações, viu, Padre Raul? É indireto do Padre Raul, não pode ser. Mas é um chamado principal, o universal, que é para todos nós, que é o chamado à santidade. E é incrível que num vídeo passado o Lucas falava que nosso jeito de santidade é diferente do que foi Santa Teresinha. E também a gente tem que ser santos do nosso jeito, né? Não querer imitar o que aquele outro santo fez. Pega ele como exemplo, mas não fazer as coisas que eles Exatamente como eles fizeram, né? Sim. Santa Teresinha pode me ajudar na minha santificação, eu sabendo que o modo de santidade dela foi nas pequenas coisas. Então, eu vou entender que eu não preciso fazer atitudes heróicas, não que as atitudes heróicas não sejam válidas, Sim. mas que também, né, nas pequenas coisas eu posso atingir a santidade. Isso, Santa Teresinha me dá esse exemplo. Mas não significa que eu tenho que entrar no Carmelo, até porque eu sou homem, né, do Carmelo de clausura, porque Santa Teresinha era mulher, então no Carmelo de clausura, feminino, né? Então eu não vou imitar Santa Teresinha ao pé da letra, né? Mas eu vou pegar como exemplo o que Santa Teresinha deixou os ensinamentos, para nós, né? E às vezes como o Lucas, né, fazer grandes coisas para ser um santo. Eu tô até com um livro aqui da renovação, que eu acho que vocês vão escutar muito eu citando exemplos da renovação, do cardeal Suens, acho que é assim que se pronuncia. Uma pessoa, um repórter, foi perguntar para este cardeal o que era necessário para ser santo. Ele pega e fala, é só ser um cristão normal. Para ser santo, basta você ser um cristão normal. Porque ele vai citar, nessa mesma frase, que o anormal é um cristão não ser santo. Por que, Lucas? Porque nós somos cristãos e somos batizados. A partir do nosso batismo, nós recebemos essa comissão da santidade, né? O chamado universal à santidade, como a gente estávamos falando, né? Do chamado universal, o primeiro chamado de Deus. E aí, entrando nesse ponto, nós vemos os exemplos que citamos nos vídeos passados, né? De pessoas que amaram Deus, que fizeram a sua vontade ao ponto de abandonar a própria vontade para fazer somente a vontade de Deus. O lindo, né? Os santos. Muito lindo. E para ir para o céu é necessário ser santo, tanto que tem um purgatório, né? Que é nesse sentido. Exatamente, a nossa produtora acabou de dizer que... Eu acho que a gente não citou o nome dela nesse vídeo. A Lara. Gente, a produção é a Lara. Lara. Porque no último vídeo a gente ficou falando produção, e não falou da Lara. É a Larinha. E não falou Lara. Pronto. Vale ressaltar que a Lara bem falou que nós devemos ser santos para entrar no céu, porque só entraremos Só no os céu santos verão a Deus, né? se formos santos. Então, se nós não formos santos o suficiente, nós vamos aí passar pelo purgatório para que nossas penas sejam consumidas pelo fogo e depois irmos ao céu. E se nós não formos suficientes santos nem para entrar no purgatório, aí a gente vai para outro lugar que eu prefiro nem não queremos ir. E incrível também que essa de santidade, quando a gente falamos ser santo, vem logo na nossa cabeça, na nossa mente, ser santo de altar, né? Olha, eu vou ser santo e todo mundo, eu vou ter uma novena, o povo vão rezar para me interceder por eles, mas a santidade não é somente o altar. Quantos santos encham de altares, né? Quantos santos já estão no céu, mas não encham de altares. Ou seja, a santidade não é você virar uma pessoa venerável, uma pessoa que está ali para as pessoas tomar como exemplo, as pessoas ser reconhecida como santo para a igreja. Mas os santos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Os santos são aqueles que fizeram a vontade de Deus e estão na morada eterna como Senhor. E é muito incrível isso para a gente ter essa concepção de não ver a santidade como algo, como uma pessoa que vai ser extremamente reconhecida, uma pessoa que vai ser conhecida pelo Vaticano, como Santa Teresinha, não sei se é Santa Teresinha que falava, que para ser o último a entrar no céu, acho que era ela mesmo, né? Que era querer... Fala aí, professora, a frase não. Nós precisamos... Não sei, gente, mas é alguma coisa assim de... É melhor escolher o último lugar para entrar no céu do que o primeiro e não entrar, né? Ou seja, a santidade é isso.
A santidade é a gente buscar seguir a vontade de Deus. Até porque se a gente for querer ser santo, para querer ser em altar, vai entrar o quê? Uma soberba, né? Mandando assim. Eu tava pensando exatamente E aí a isso. gente não vamos pro céu. A gente se a gente pensar em santidade para ser reconhecido, aí a gente já está pecando contra a santidade, Contra né? a santidade. Porque cadê a humildade no seu coração? Sim. Né? Eu não quero ser santo para que os outros vejam que eu sou santo. Inclusive a gente começa a quaresma, né? Nós estamos gravando este podcast na quaresma, a gente começa a quaresma e as passagens bíblicas elas vão falar que se você estiver jejuando, né, lava o rosto para que ninguém veja que você está jejuando e tal. Vai orar, entra no teu quarto e reza sozinho, para que nós não caiamos na soberba, né, deixar o nosso ego maior do que a nossa humildade. Então, todos esses atos que os santos realizam são para a sua santificação, mas também para deixar o exemplo para uma outra pessoa. Estes santos que foram reconhecidos pela igreja, né? Tem uma frase que fala: os santos são as placas que nos indicam o céu, né? A gente somos aqui de Itapipoca, né, no Ceará, e quando a gente também é aqui para Fortaleza, que é a nossa capital, você que não é de Ceará, né? Nossa capital é Fortaleza, acho que todo mundo conhece, né? Mas quando nós estamos indo para nossa capital, né? A gente estamos indo pela estrada, aí chega bem ali assim, tem Tururu, né? Porque nós vamos pelo Tururu. Aí tem uma placazinha que mostra que vai pro Tururu. Quando chega no Tururu, fala assim, ó, 40 quilômetros, né? Na rodovia. Ou seja, vamos dizer, o santo indica, o céu é Fortaleza, né? Você tá indicando, ó, o céu é pra cá. Aí chega outro santo, 40 quilômetros, toma cuidado nessa atuação, freia, vai devagar nessa atuação. E aí os santos eles vão nos indicando a placa, as placas vão nos indicando até chegar em Fortaleza. E os santos vai nos mostrando, né? Nos apontando no céu até chegar no destino, que é o céu. Isso. Outra analogia que a gente pode usar é indo para Juazeiro, né? Responder as perguntas do Guto. Não é muito. E Chama aí, nós, a gente Guto. não sabe como chegar lá, mas as placas vão nos indicar. É que nem se eu não sei o caminho do céu, nós temos exemplos para nos indicar. Eles já conseguiram, né? É o céu. Eles já conseguiram. Então, para que um exemplo melhor, né? Nós temos Jesus, né, nosso Salvador e Redentor, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, essas pessoas que foram consideradas santos pela igreja, elas tiveram uma relação muito íntima com Jesus, né? Então, elas conheciam bem o caminho, a verdade e a vida. Então, são sinais para nós, para chegarmos também junto e próximos de Jesus, né? Mas como foi, Guilherme, que essa pessoa foi considerada santa pela Igreja Católica? E por que eu falo sempre considerado santo pela Igreja? Porque a pessoa teve a sua vida de santidade, né? Viveu nesta terra como uma pessoa que buscou a Deus, e a Igreja depois ela vai reconhecer que isso aconteceu, né? As atitudes dessa pessoa. Ela vai, como eu falei no começo, né? Vai lá escrever o nome da pessoa no cano, porque essa pessoa realmente viveu esta santidade. Quem procurou a santidade, quem se fez santo, foi a própria pessoa, não foi a igreja. Mas a igreja vai lá e reconhece, né? Então, como é que essa pessoa chega lá? Quais são os processos? O primeiro processo é a abertura das investigações. Na diocese, né? Que está. A própria diocese vai abrir. Antigamente só se abria na Santa Sé, né? O Papa que começava os processos. Mas, depois de um tempo, o processo começou a ser iniciado na própria diocese, né? A pessoa morreu em odor de santidade, né? Como a gente fala, tiveram uma vida de santidade. Então a diocese vai começar a investigar, né? Aí delega uma pessoa, um padre, normalmente, para que seja investigada essa situação, se a pessoa realmente viveu essas virtudes heróicas, e a pessoa, a partir daí, é considerado servo de Deus, né? Nós tivemos a graça agora recente da abertura do processo do Padre Cícero, né, que é de Juazeiro, um grande ícone aqui para o Ceará e alguns outros estados aqui do Nordeste, né, não só para o Ceará, porque a peregrinação... Juazeiro, que é de onde? De Juazeiro, né, que é um ponto de devoção muito forte aqui no Nordeste, né, não só para o Ceará, e iniciou-se esse processo com o Padre Cícero agora, né? O processo, então ele é considerado servo de Deus. A diocese investiga, delega uma pessoa, aí vão ser investigados
Para a pessoa começar o processo, aí ela tem que ter já falecido há no mínimo 5 anos, né? Então, depois do tempo que a pessoa falece, é que começa o processo. Depois, se forem reconhecidas as virtudes heróicas dessa pessoa, que realmente viveu esta santidade, né, foi realmente voltada para Deus, é considerado venerável, né? Aí eu acho que é nesse ponto do processo que já pode começar as orações particulares, né? A igreja não pode rezar, pronto, vamos erguer uma igreja para fulano e vamos rezar na sua intenção, né? Não, podem ser rezadas orações particulares. Você sozinho reza pedindo a intercessão dessa pessoa. Por quê? Porque a partir do venerável, o processo para chegar à beatificação é um milagre, né? Pela intercessão desta pessoa que está candidata à santidade, né? E nesse processo, até chegar à beatificação, um milagre pode ser comprovado, né? Aí vai ser investigado. Não é assim, o Guilherme chega e diz, a Lara, eu pedi um milagre a Lara realizou, né? Aí pronto. Não é assim. Vai ser investigado, se for sobre saúde, os exames do Guilherme vão ser investigados e etc, até comprovar que realmente foi um milagre. Aí se for comprovado, o venerável passa a ser beato, né? Inclusive, a título de curiosidade, Carla Cotes foi considerado beato pelo milagre realizado no Brasil. Eu já ia falar isso, acredito, Carla Cotes. Né? Foi realizado no Brasil, o milagre, e aí ele foi considerado beato. Depois disso, o processo continua para que a pessoa seja canonizada, né? E para esse processo é pedido um outro milagre, né? Que aí vai ser realizado depois da pessoa ser beatificada. Não pode ser um milagre realizado antes da beatificação. Foi beatificada, é como se começasse um novo processo. Então tem que ter um novo milagre e aí a pessoa vai ser canonizada. Então tem todo um processo, são anos. Eu acho que o mais rápido processo de canonização que nós conhecemos na modernidade é de São João Paulo II, né? Que na minha blusa, São João Paulo II, para quem está vendo, para quem está só ouvindo, eu tô com o São João Paulo II aqui estampado na minha blusa. E não é aquela imagem que ele tá assim com a mão no olho, não, é normal. E não é com a mão nos olhos. Eu acho que um dos mais rápidos processos de canonização conhecidos foi o de São João Paulo II, né? E aí, depois da canonização, é feita, né, a missa de canonização, e presidida pelo Papa, e a pessoa tem lá o seu nome escrito no cânon, né? Recentemente nós tivemos a beatificação da Benigna, que também era na região do Cariri, lá na região do Cariri, né? Itapipoca não faz parte da região do Cariri. Mas eu quero ir pro Cariri. Lá na região do Cariri, teve a beatificação, tivemos representantes daqui da nossa diocese, né, de Itapipoca. O nosso querido bispo Dom Rosalvo esteve lá, alguns padres também da nossa paróquia, o padre Cezanildo, o padre Raul também estiveram lá. Inclusive, eu gostaria muito de ter presenciado este momento. Super. Eu vou superar um dia. Da beatificação da Benigna, né? Então nós anseiamos aí que em breve ela também seja canonizada. Aí na canonização nós vamos fazer um vlog pra vocês. Vamos fazer um vlog pra vocês lá da canonização, certo? Esses são os processos até a pessoa chegar lá nos altares, né? Lucas, tu falou sobre esse de milagre, né? Que a gente possa deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Você que é católico, com certeza já tem a certeza disso. Mas vocês que estão chegando agora um pouco para a Igreja Católica, quando nós falamos do milagre, não é um milagre que o santo faz, porque nós sabemos que quem faz o milagre é Jesus. Mas o que acontece? O santo, ele faz um intermédio para que as nossas preces cheguem até Jesus. Porque o santo, ele já está em intimidade com o Senhor, né? O santo, ele já está no céu, o santo já está lado a lado do Senhor. E o Senhor, ele teve tanta misericórdia da gente, são miseráveis. Sabe o que é miserável, né? Sim. Miseráveis são pessoas que precisam da misericórdia de Deus. Eu ia contar um negócio que aconteceu no grupo de oração, mas não vou contar, porque se eu contar vai puxar muito assunto, né? Vai demorar muito. Lembra pro próximo episódio. Pro próximo episódio. E aí Deus teve tanta misericórdia de nós que deixou os santos, não somente para nos ajudar a ir para o céu, mas também para que nós possamos também assim chegar mais perto de Jesus através dos santos, né? Porque os santos, ele é como se fosse o correio, o Sedex, né? Que leva os nossos pedidos até o Senhor.
Ou seja, para você que está vendo esse vídeo assim, que aí não tem noção da fé católica, os santos eles não fazem milagres. Quem faz milagres é o próprio Jesus. Uma coisa que normalmente é usada contra nós é dizer que Jesus é o único mediador com o Pai, né? E realmente nós cremos que Jesus é o mediador com o Pai. Nós temos a noção de que o realizador do milagre é Jesus. São os méritos de Jesus. Nunca é o meu mérito, nunca é o mérito do santo. Até porque normalmente essas pessoas que já estão nos altares, eles sempre dizem, né? O quão miserável eu sou, né? O quão pequeno eu sou diante de Deus. Então, não são méritos deles. Porque os méritos deles nunca seriam suficientes, os meus méritos nunca seriam suficientes para realizar alguma coisa. É sempre pelos méritos de Jesus. A relação que eles tiveram de proximidade com Jesus. E Jesus, né, que é Deus e também intermediário com o Pai, ele realiza essas obras de milagre, né, na vida das pessoas, por intercessão de algumas dessas outras pessoas que já estão no reino dos céus. Incrível que tu falou essa que foi obra de Jesus na vida deles, né, que acontece. E é interessante se a gente for parar para ver, assim, as vidas dos santos, eles são espelho de Jesus, né? A vida dos santos reflete Jesus. Nada que os santos fazem, eles fazem algo. Olha, eu fiz isso. Eles sempre falam, o Senhor, foi o Senhor que fez. Porque é o Senhor que vem sobre os santos dessa graça, como o Lucas falou. E já que nós entramos nesse assunto, né, Lucas, de santos, né, que os nossos irmãos separados, os protestantes, usam contra nós, né, de adoração, existe três, como a gente podemos dizer na igreja? Três divisões, né? Divisões na igreja. E nós temos a latria, temos três cultos. A produção sempre nos salvando. Valeu, obrigado. Temos o culto de latria, o culto de dulia e o culto de hiperdulia. Vamos começar por onde? Pelo primeiro, pelo último, pelo segundo? Falando de Deus, né? Vamos começar falando de Deus, né? Corte rápido, Tramontina. Latria, né? Latria, que aí vem a palavra idolatria, né? Que algumas pessoas também usam contra a Igreja Católica. É quando nós prestamos o nosso culto a Deus. Então, a adoração, né? Latria quer dizer adoração, nós prestamos apenas a Deus. Só ele é digno de adoração. Ou a síndrome do formador, né? Prestamos apenas a Deus. Eu sei que você aí em casa respondeu. Deus. Aí, o nosso culto de latria é apenas a Deus, quando nós adoramos apenas a Deus, né? Latria quer dizer adoração. Então, nossa adoração como cristão católico é apenas a Deus. Aí depois vem a dulia. A dulia, que é uma veneração, né? É um ato de você admirar uma pessoa que se entregou a Deus como os santos. Ou seja, o culto aos santos é uma dulia. Nós prestamos um culto de dulia pelos santos, onde nós não adoramos os santos, mas nós admiramos aquilo que ele fez em vida, né? Nós veneramos aquele santo, nós temos aquele santo como exemplo. Vamos ver aqui São Tarcísio, como o Lucas bem falou para nós no vídeo passado, que ele se entregou pela Eucaristia, né? Ele se entregou por Jesus Eucarístico, ele morreu com Jesus Eucarístico. Ou seja, ele, para nós, coroinhas, né, principalmente, temos ele como um grande exemplo. Ou seja, um culto de dulia, porque nós temos ele como uma inspiração, como exemplo. Nós admiramos ele pelo fato que ele fez, pelo que ele viveu. Santa Teresa do Menino Jesus, da mesma forma. Beato Carlo Acutis, da mesma forma. E tantos outros santos de dulia. E nessa dulia também entra a hiperdulia, né? Como é? Não, hiperdulia não. É outro. É hiperdulia? Depois latria, a hiperdulia. E depois dulia. Está ali entre dulia e hiperdulia. Por quê? Porque a hiperdulia ela é direcionada apenas a uma pessoa. A hiperdulia é direcionada apenas à mãe de Jesus, né? A Nossa Senhora, Maria. Né? A hiperdulia é direcionada apenas a ela. Ela foi tão especial que ela tem uma espécie de culto
exclusivo para ela, né? Pode ressaltar que não é adoração. Né? Não, nós não adoramos Maria. Nós prestamos esse culto especial à Mãe de Deus, né? Porque Maria é a Mãe de Deus. Então, a igreja se dedica à hiperdulia a Maria, a Mãe do Salvador, né? Aquela que não tem pecados, né? Também não pelos seus méritos próprios, mas pelos méritos de Jesus e pela graça de Deus na vida dela, né? Deus agiu com graça sobre Nossa Senhora. Então, ela é prestada a ela este culto, né, de hiperdulia. Merecedora de estar nos nossos altares, de ser reverenciada, né, de ser venerada, mas um pouco além dos santos, porque os santos estiveram em vida e foram pecadores e lutaram contra esse pecado. Né? Nossa Senhora não foi pecadora, porque ela não tem pecados, né? Nossa Senhora é sem mácula, então ela está aí nos nossos altares. Esses dias eu vi um vídeo e no vídeo tinha uma foto de um altar, belíssimo inclusive, né? Que era bem antigo, um altar muito bonito, que tinha a imagem de Nossa Senhora no centro. Aí a pessoa do vídeo dizia assim, como é que Nossa Senhora, né? Aliás, como é que Maria não está no centro da igreja, né? Que se diz cristológica, com uma imagem dessas? Aí era a imagem de Nossa Senhora no centro do altar, em uma igreja. A Igreja Católica ela é cristocêntrica. E o fato de ter uma imagem de Nossa Senhora no centro do altar não significa que ela seja mariocêntrica, porque é só uma colocação, né? A imagem está lá no centro do altar, mas na frente da imagem, assim, o vídeo era puramente um tanto quanto sensacionalista e de má vontade, né? Porque pegou uma imagem e falou sobre ela. Mas na frente da imagem de Nossa Senhora havia um crucifixo. E outra coisa, nas igrejas são celebradas a missa, que é o sacrifício do Senhor. Então, ao redor da mesa do sacrifício do Senhor, quando acontece a missa, ela é direcionada a Cristo, né? Então não se tira o foco de Cristo. Pode ser que no altar esteja a imagem de Nossa Senhora, né? Aqui nós prestamos hiperdulia. Pode ser que seja a de São Tarcísio, que é a adulia. Pode ser a de São José, que é a protodulia, né? Que também é mais uma espécie de culto. Pode ser que seja a de São Domingos, de Santa Teresinha, que já foi citado. Qualquer uma das imagens. A igreja pode ser dedicada a qualquer um dos santos. Mas o que vai acontecer dentro daquela igreja é a Santa Missa. Sim. E a Santa Missa gira em torno de Cristo, né? Então a igreja gira em torno de Cristo. Tudo parte de Cristo. Nenhum dos santos foi santo por conta própria, foi por conta dos méritos de Cristo. Então, nós não perdemos esse foco, né? Jamais perdemos esse foco. Então, está lá no Catecismo da Igreja Católica, né? O amarelinho, se tiver dúvidas, depois de perguntar na caixa de perguntas do Instagram lá do Papo Católico, você pode ir lá no Catecismo da Igreja e se você não tiver, você pode pedir na Benedictus, que é uma livraria, o Catecismo da Igreja Católica, que é importante nós sabermos e entendermos o que a nossa igreja diz sobre muitos assuntos que tem no Catecismo da Igreja, né? E lá está especificado, né? A latria, a adoração a Deus, a hiperdulia, né? A veneração a Nossa Senhora e a adulia, que é a veneração aos santos. Dentro desses cultos, né, tem a protodulia, que é exclusiva também a uma só pessoa, que é a São José, né? São José, ele que é considerado o patrono dos santos, né? Ele que patrono da igreja, né? Patrono da igreja e dos santos também. E vamos lá, tem como nós falamos, né? Tem a latria, que é a adoração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixo vem a hiperdulia, que é Nossa Senhora, que é a veneração, né? O culto prestado a Nossa Senhora. E após é a protodulia, que é o culto prestado a São José, por ele ser o patrono da igreja. Ele foi nomeado pelo Papa Pio IX, lá no ano de 1870. Ele foi nomeado como patrono da igreja e aí que nasceu esse culto de protodulia a São José. E é o pai adotivo de Jesus, né? O pai da castidade, né? O símbolo da castidade, né? São José. Aliás, nós estamos para começar São José. São José, padroeiro do nosso estado, né? Nosso Ceará. Dia 19. Aliás, vamos lá. Esse ano, dia 19, que é o dia de São José. Domingo da Alegria. Só que vai ser o Domingo da Alegria, né? Dentro da Quaresma. O Domingo Rosa, né? Então, a igreja sede
Rosa, João. A igreja vai ceder, a igreja não vai ceder esse domingo para o dia de São José. Então o dia de São José é antecipado para o dia 18. Dia 19, que é normalmente o dia de São José, vai ser o domingo da alegria. Então ele vai ser celebrado como o domingo da quaresma normal. E o dia de São José vai ser antecipado para o dia 18. Aí entra como a Jesus sempre é acima, né? É uma coisa que a igreja instituiu já há muito tempo, né? Porque a nossa prestação de culto sempre é a Deus. Então não tem como eu ceder uma solenidade do Senhor para de um santo, por exemplo, né? Então sempre que tiver uma solenidade que é direcionada diretamente a Jesus, a Cristo, ela é sempre sobreposta ao dia de algum santo. Normalmente também os santos são regionais, né? São José é padroeiro do Ceará, São José é padroeiro da igreja, mas como exemplo, né? E as solenidades maiores, elas são na igreja universal. Sim. Em todo o mundo. A gente vai ter que... Acho que alguém tá tentando abrir, né? E não tá conseguindo. Não abrir só. Alguém tem crise. Hoje é domingo, não é dia de crise, não. Mas não sapato. Alguém quer. E aí ele tá só escorado, viu? Tá só escorado, Guilherme. Corre lá e abre, porque senão eu não consigo molhar. Bora pausar, né? Já dá! Outro ponto, Guilherme, que muitas pessoas levantam contra a igreja são as nossas imagens. Sim. Né? São Tarcísio está aqui para... A imagem de São Tarcísio está aqui para demonstrar que nós prestamos adoração a imagens, né? Nós adoramos imagens, né? A igreja católica adora imagem, Guilherme? Nunca vi aqui no catecismo, né? Aliás, nosso Nunca vi no catecismo catecismo a orientação de como adorar uma imagem, né? é aqui, ó, como adorar a imagem. Está escrito isso? Não está. O que aqui está escrito? Todos os sinais da celebração litúrgica são relativas a Cristo. Também o são as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significam o Cristo que é glorificado neles. Porque a gente já comentou anteriormente neste vídeo e também no vídeo anterior que os milagres aderidos aos santos, eles são mediante os méritos de Jesus, né? Então, se essa pessoa que está representada em uma imagem conseguiu a santidade, foi pelos méritos de Cristo. Então, remete sempre a Cristo. Mas as imagens na igreja, além de deixar mais bonito, né? Venhamos e convenhamos, as igrejas católicas são muito bonitas. Principalmente aquelas mais... As mais antigas têm a arquitetura muito bonita, né? Com a presença de imagens. Né? Além disso, que isso é o pormenor, né? Nós não prestamos adoração a estas imagens porque nós temos a consciência de que elas são apenas a representação destes santos, como se nós tivéssemos as fotografias, né, de pessoas conhecidas nas nossas casas. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas utilizam dessas imagens para rezar, né? Estão diante das imagens rezando, mas para que essas imagens sirvam de estímulo dos seus sentidos, né? Nós, da Igreja Católica, nós temos muitos estímulos sensíveis, nós somos sensíveis. O Padre Raul, inclusive, falava isso ontem na reunião aqui na nossa paróquia, que nós temos, graças a Deus, nossa igreja usa muito dos sentidos, né? Então nós temos olhos, nós temos ouvidos, né? Nós podemos sentir, nós podemos ver. Então as imagens elas servem para nos estimular através da visão, né? Nós vemos estas pessoas que foram exemplos, né? Nós vemos as imagens de Jesus, né? Este período de quaresma, as imagens de Jesus crucificado, que nos estimula a ver, a nos colocar, com ele, né? Nos colocar junto de Jesus crucificado, carregando a cruz. Então as imagens elas são estímulos visuais para a gente, né? Aí ele usa aquela passagem: mas Moisés, quando desceu do monte, estavam adorando um bezerro de bronze e Deus condenou e Moisés mandou destruir. Gente, era a imagem de um bezerro, né? E naquela situação eles estavam realmente prestando culto àquela imagem. Essa imagem de São Tarcísio, ela não é capaz
de realizar um milagre. Não. Eu não vou aderir a esta imagem de um milagre. São Tarcísio ele não vai aqui colocar a mão dele na minha cabeça e eu vou ficar curado. Essa imagem de São Tarcísio, porque é apenas uma imagem, né? É um objeto sacro da igreja, é um sacramental, porque ele é abençoado, né? O padre vai lá e abençoa esta imagem. Mas esta imagem não realiza nenhuma obra, né? Não realiza nenhum milagre. Esses dias eu vi o Frei Gilson falando isso, né? Ele falava do lado do crucifixo que tem na Canção Nova, aquele crucifixo enorme, né? E ele falava que essa imagem não pode fazer nada. Ele até batia assim no crucifixo. Essa imagem não pode fazer nada, porque é apenas uma imagem. E nós temos consciência disso, né? Nós usamos essas imagens como estímulo visual, né? Como uma maneira de nos aproximar visualmente e sensorialmente, através dos sentidos. Mas não que essa imagem vá realizar alguma coisa, né? Sim. Não é porque eu estou com uma imagem na minha igreja que eu estou adorando esta imagem, né? A gente já disse ali para quem a gente presta o nosso culto de latria. A Deus. Para Deus, né? E as imagens não têm relação nenhuma com isso. É apenas os estímulos que a igreja usa de maneira muito correta, né? Porque nada na igreja é assim da noite pro dia. O Papa acordou hoje e mandou fazer imagens. Não. Tá São Tarcísio aí nessa escola. Não. A igreja. O Papa acordou hoje e mandou pegar ali os livros que ele preferiu, juntou num livro e escreveu a Bíblia. Não. Falar que nem o padre Paulo Ricardo, né? Ela não caiu do céu de zíper e tudo. Igual os né? protestantes acham que aconteceu, né? A igreja estudou, né, minuciosamente a imensidão de livros que tinha e juntou e fez a Bíblia, né? Não foi uma pessoa só que resolveu do nada tirar alguns livros da Bíblia, né? Ou adicionar, mas que foram realmente anos para que a Bíblia fosse, os livros da Bíblia fossem escolhidos, né? Devidamente escolhidos pela ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que estavam lá, né? Dos padres e cardeais que estavam lá. E da mesma maneira, são todas as coisas relacionadas à igreja. Sim. Nada é de uma hora para outra. Tudo é estudado, analisado. Os santos, antes de ser canonizados, são investigados. Qualquer ação litúrgica, qualquer coisa criada dentro da igreja ou instituída dentro da igreja é fruto de um estudo. É fruto da ação do Espírito Santo, né? É fruto da ação do Espírito Santo sobre a vida do Papa, né? Sobre a ação do Espírito Santo sobre a vida dos cardeais. Então, tudo que a igreja realiza ou é a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ou é fruto de estudo, né? Ou é fruto de muito estudo, que não deixa de ser a ação do Espírito Santo também, né? O dom aí do entendimento. E aí, sabedoria. Interessante a gente ver o quão bela a nossa igreja né? O tanto a beleza que tem a nossa igreja, onde as coisas não são feitas somente por acaso, como tu disse, o padre dormiu, sonhou, saiu com a imagem e vou criar aquela imagem. A nossa igreja ela é toda inspirada na doutrina de fé, né? Ela é toda baseada em Jesus Cristo. Tanto é que para um milagre ser considerado milagre, tem todo aquele processo, né? Todo aquele estudo pela Santa Igreja. Científico e médico, né? Falar em científico e médico, vou trazer aqui, eu sei que não tem muito a ver, mas é porque esse assunto... Vamos, manchete. É um assunto bom. É do milagre eucarístico, né? Como nós, católicos, nós cremos na Eucaristia, né? Um símbolo da nossa fé. E tem um relato de um padre que a hóstia, né? Jesus se tornou carne, sangue, carne viva. E aí ele levou para um cientista, e esse cientista não sabia que era a hóstia. Levou para o cientista, e aí o cientista disse que aquele pedaço de carne era de uma pessoa de 33 anos e que tinha sofrido muito. Um homem de 33 anos que tinha sofrido bastante. Um homem de 33 anos que tinha sofrido bastante. E era músculo do coração. Era músculo do coração. Exatamente, para vocês verem a beleza da igreja católica, né? Como eles não pegaram somente aquela carne e, olha, se transformou. Eles estudaram para poder depois mostrar para o mundo tudo muito minucioso, né? A igreja tem muitos detalhes. E eu acho uma das partes mais bonitas da igreja ser muito detalhista. Se nós pegarmos a Santa Missa, por exemplo, em outro momento nós podemos também falar sobre a Santa Missa, parte por parte,
Se nós pegarmos a Santa Missa, a minuciosidade que tem nos seus significados, nos seus gestos, né? O que o padre faz, como o padre faz, por que o padre faz, por que os fiéis fazem. Então, todos esses detalhes, a igreja é muito minuciosa. E não iria passar desapercebido, diante dos olhos da igreja, a adoração indevida a imagens, né? Não iria passar desapercebido. Pronto, deixa Deixa eles continuar adorando. Não seria assim, né? Não seria assim. Se é tão minuciosa em tantos aspectos, por que deixaria passar isso, né? A igreja é muito sábia nas suas decisões. Então nós não podemos deixar que outras pessoas nos dobrem por conta disso. Sim. Né? A igreja católica é muito idólatra. Eu ouvi tanto isso já. A igreja católica é muito idólatra. Né? E aí a gente às vezes não tem o argumento necessário, mas a gente só pode dizer, a igreja não é idólatra, a igreja é muito sábia. Né? Então, em todas as suas decisões, a igreja é muito sábia. Né? O tema do podcast anterior e desse, a gente tomou por base a pergunta, um questionamento do Lucas KKK da Ana Camille. Que era falar um pouco sobre os santos. Então a gente no primeiro vídeo falou sobre a vida de alguns santos e neste a gente falou sobre o processo de canonização, né? Como a igreja faz para reconhecer uma pessoa como santa. Agora, a outra pergunta que é da Ana Camila é de como achar seu santo de devoção. Nós falamos sobre alguns dos nossos santos de devoção, sim, né? E assim, da mesma maneira que nós individualmente vamos encontrar o nosso caminho de santidade, né? Eu não vou trilhar os passos do Guilherme para a santidade, o Guilherme vai traçar os passos dele e eu vou traçar os meus. Da mesma forma são os nossos santos de devoção, né? É muito pessoal. E, por exemplo, no meu caso, os meus santos de devoção são aqueles que estão mais próximos de mim. Mas de que maneira? Eu sou da Pastoral das Coroinhas. Então qual é o padroeiro das Coroinhas? São Tarcísio. Então eu vou pedir forças a quem? Por intermédio de quem? Para que eu possa ser fiel na minha vocação como coroinha, porque também é uma vocação, né? Como coroinha, né? Eu vou pedir que São Tarcísio interceda por mim a Jesus, para que pelos méritos dele, né, de Jesus, eu consiga continuar a caminhada. Eu também tenho um apreço muito grande por Santa Teresinha. Eu tenho uma imagem de Santa Teresinha linda, minha imagem. Quando eu for em Canindé de novo, eu trago uma pra ti. Eu trouxe de lá, como Santa Teresinha, por exemplo, né? Porque Santa Teresinha era jovem, né? E eu ainda sou jovem, tenho 23. Eu tenho 23, né? Eu morri com 24. É uma santa que me inspira por ser tão jovem, né? Por ser humilde, ser um exemplo, né? de oração, de castidade, de vários pontos. E Santa Teresinha, né? Aí, santa de devoção minha. Os seus pais, Santa Luísa e Santa Zélia, eu não vejo outros santos aliás, tem vários, né? Mas mais próximos, que pudessem me ajudar tanto na caminhada. Porque se este casal conseguiu ter 5 filhos no convento, é porque realmente eles sabem lidar com essa vivência cristã. Então, eu quero tomá-los como exemplo, né? Eu quero tomá-los como exemplo. Ou se eu preciso de saúde, se eu preciso de humildade, se eu sou muito soberbo, né? Preciso de humildade, se me falta caridade, então eu vou rezar pela intercessão de um santo que tenha praticado muito a caridade, né? Santa Dulce, uma santa brasileira, nordestina, né? Santa Dulce. Exemplo de caridade, de humildade, de piedade. Então, se eu preciso dessas virtudes, então eu vou me apegar e pedir a intercessão destes santos, né? A gente conversando aqui, batendo a mão na mesa e o áudio está na mesa, né? E uma coisa que para vocês também, os santos de devoção são para o nosso auxílio, né? Como algumas pessoas até tem a comunidade Shalom, todos os anos fazem, meu amigo do céu, né? Tem aquela, ou seja, realmente os santos é para ser essas pessoas, nossos amigos que nos ajudam. Como o Lucas bem falou, se eu estou precisando de ser mais humilde, vai procurar uma pessoa mais humilde, porque os santos são essas pessoas para nos auxiliar, como nós já citamos várias vezes ao longo desse podcast. Jesus Cristo, ele já é santo por ser santo.
Jesus Cristo ele é todo perfeito, maravilhoso. Só que os santos, ele vem nos ajudar nessa santidade. Como eu citei aqui, eles são placas que nos levam ao céu. Ou seja, os santos são os nossos auxiliadores, são os nossos conselheiros. O Lucas falou que não tinha ninguém como Santa Zé e São Luís, para cuidar dele, porque eles cuidaram de 5 filhas e todas elas foram freiras. Ou seja, exatamente, nosso santo de devoção é para isso, é para o nosso auxílio, é para ter ele como melhor amigo, como ter ele assim como pessoa próxima mesmo. São Padre Pio, eu posso dizer que ele me ensinou muito a rezar. Quando eu não queria rezar, eu sempre pedi a intercessão de São Padre Pio para ele me ensinar a rezar. Eu pedi para São Padre Pio me ensinar a rezar e ele me deu gosto pela oração do texto, né? Do rosário, que ele rezava o rosário. Quantas vezes no dia São Padre Pio rezava o rosário? E a partir do momento que eu fui tendo a devoção a São Padre Pio, eu também comecei a gostar mais do Santo Terço, a rezar mais do texto. Comecei a mais também ter essa vivência. Como ela era? Tô 1 minuto já. E era só a gente puxar nos 30, né? Daí, a produção tá nos orientando do tempo. Foi mal, produção. E você que ficou conosco? Ainda tem mais uma pergunta. Eu não lembro com produção. Quem foi que fez essa pergunta? Como honrar mais os santos? E a gente ficou um pouco na dúvida de como responder essa questão, porque o que você não está fazendo? Porque, assim, como honrar mais os santos? Eu vou rezar pedindo a sua intercessão, né? Se eu já rezo pedindo a sua intercessão, né? Reza uma novena, né? dos santos. Todo mês eu vou rezar a novena de tal santo, né? Que é da sua devoção. Todo mês eu vou rezar a novena deste santo, né? Ou eu vou divulgar, né? Este santo, porque eu acho que todo mundo deveria conhecer, né? Eu acho que todo mundo deveria conhecer Santa Teresinha. Então eu vou dizer, Guilherme, olha esta santinha que viveu assim, assim, assado, né? Ela se aproximou muito de Jesus. E eu acho que desta maneira você vai estar honrando estas pessoas. Uma curiosidade assim minha, né? Se der pra passar no áudio. Pra mim virar amiga de Santa Teresinha, porque eu não gostava dela, eu comecei a rezar o texto dela todo dia de manhã pra ir pra escola. Todo dia eu rezo esse texto de Santa Teresinha. E esse texto me aproximou dela. Então foi um texto que me levou a honrar mais a ela e virar mais amiga de Santa Teresinha. Ele reza assim, gente, o credo, né? O Pai Nosso, as 3 Ave Marias. E nas contas que são os mistérios, reza assim, ó: meu Deus, eu quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. E nas 10 Ave Marias a gente reza: meu Deus, eu vos amo. Meu Deus, eu vos amo. É um texto bem contemplativo, muito bom, e eu super indico. Não é nem 15 minutos pra rezar. Muito bem. Pronto. E dessa maneira a gente vai honrar mais os santos, né? As suas vidas, a sua dedicação ao Senhor e nos aproximar de Jesus desta maneira, da maneira que eles se aproximaram, né? Também. Como exemplo, nós pegamos deles. Respondidas as 3 perguntas. Respondidas as 3 perguntas. E é incrível que o Lucas é tão sabedoria, tão grande que não precisa nem falar Deus. Não. A gente tem mais perguntas no Instagram ainda, no Papo Católico. Temos. Então a gente vai respondendo de acordo com os vídeos. Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, né? Então a gente vai respondendo de acordo com o tempo estas perguntas. Quem não pegou ainda, quando a caixinha sair, quem não conseguiu fazer essa pergunta, a gente vai abrir de novo a caixinha quando a gente responder essas. E quando também quando tiver convidados, né? Também vamos lançar as caixinhas pra... Viu, Padre Raul? Tem perguntas sobre vocação, então a gente vai... Vem, Padre Raul! A gente vai lhe chamar, a gente vai deixar aqui em vídeo, que a gente tá lhe convidando, que é pra senhor ficar com vergonha e vir. Que se o senhor não vir é vergonhoso. Os seguidores que estão vendo, procurem aí no Instagram, Padre Raul Cardoso, e marquem ele no vídeo que for sair no Instagram. Ele é só coordenador do... Ele é coordenador do regional, aqui de Ceará. Da pastoral vocacional. Aqui de Ceará. Na região Nordeste 1, que é o Ceará. Então eu posso saber a hashtag. Hashtag Padre Raul vem. Depois a gente procura outras. Dom Rui. Padre Gabriel Vila Verde. A Pet da Renovação Carismática, Moisés de Azevedo, Shalom. Então, gente, vamos concluindo mais este vídeo aí sobre os santos, né? Futuramente vamos comentando mais. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, vão colocando lá no Papo Católico. Fechou? Fechou. Fala. Tchau, consagrados. Tchau, consagrados.